Quem tem a resposta em tempos de crise e para o futuro? É só Deus, né? Porque, sem dúvida, nós estamos vivendo tempos de crises, tempos difíceis. E nós olhamos para o mundo e vemos que as pessoas elas estão inseguras. Há muitas pessoas cheias de ansiedade, cheias de medo, com tantas coisas que estão acontecendo, especificamente por aquilo que está acontecendo na área da saúde. Tudo está sendo sacudido. Todos os lugares do mundo estão sendo sacudidos, todas as nações estão sendo sacudidas. E as pessoas estão vivendo com seus medos, com as suas inseguranças, fazendo perguntas, né? Fazendo questionamentos, o porquê tudo isso, o que está acontecendo. E é importante que nós possamos entender esta temporada, para que nós possamos direcionar a nossa vida, a vida dos nossos entes queridos, a vida dos nossos filhos, a vida das pessoas que convivem conosco, para que nós possamos direcionar a nossa vida e para que nós possamos saber o que fazer nesses tempos de crise. As pessoas têm perguntas, todos temos perguntas, tanto dentro como fora das igrejas. As pessoas têm perguntas, o que está acontecendo? O que vai acontecer daqui para frente, melhor dizendo? O que vai suceder? Né? E nos últimos tempos nós vemos que o homem ele tem buscado ter o conhecimento do futuro. E de alguma maneira ele tem com as suas maneiras sofisticadas, né, através da ciência, através de tecnologia, ele tem encontrado algumas respostas, mas ele não encontrou todas. O homem não pode prever totalmente o futuro, porque a única fonte confiável é a palavra de Deus. A única fonte confiável que nós temos a respeito do futuro é a palavra de Deus. E eu quero começar com um versículo. Está em Isaías 44, do 6 ao 8. E ele nos diz assim: assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro, eu sou o último, e além de mim não há outro Deus. Quem há como eu, feito predições desde que estabeleci o mais antigo povo, que o declare e o exponha perante mim, que esse anuncie as coisas futuras, as coisas que hão de vir. Não vos assombreis. Olha que a palavra diz: não temais. Acaso desde aquele tempo não vô-lo fiz ouvir, não vô-lo anunciei? Vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. Então o próprio nosso Deus diz assim: fiz os céus e a terra, sei o que acontecerá no futuro e sei como guiá-lo através e no meio deste futuro. Eu estou no total controle. Creia nisso, Deus está em total controle. Todas as coisas que estão acontecendo estão no controle de Deus. Nós precisamos acreditar nisso, igreja. Nós precisamos acreditar. Tudo está no controle de Deus. Então, eu posso dizer uma coisa: nós podemos ter uma certeza que nesse tempo de crise, no meio deste mundo inseguro, a palavra de Deus é a nossa âncora. E nós temos que nos agarrar nela. Nós temos que segurar nela, nós temos que nos sustentar nela, e acima de tudo, nós temos que entender o nosso Deus, o meu Deus, o seu Deus. Ele está no controle de tudo, e eu tenho uma certeza: Ele vai nos guiar no meio desta crise, é Ele que vai nos conduzir, é Ele que vai nos colocar num porto seguro. Não tenha medo, não temas de forma alguma. Então, como não sabemos o que Deus sabe, né? Como nós não temos discernimento, não temos entendimento, não temos a revelação de tudo o que Deus sabe, nós precisamos confiar naquilo que nós já sabemos.
Deus já nos deu coisas para nos agarrar, já nos deu a sua palavra, já deu os profetas para falarem para nós a respeito do futuro. Deus já nos revelou muitas coisas do que estão acontecendo. Eu creio nisso e eu tenho visto isso na minha vida. Tudo o que está acontecendo, por mais que nós não tenhamos passado momentos como esse ainda até hoje, nós já tínhamos certeza que isso iria acontecer, porque isso já foi nos revelado. Então nós precisamos acreditar, porque da mesma forma que isto foi nos revelado, a palavra nos garante que Deus é o nosso porto seguro, que Deus é o nosso sustento, que Deus é a nossa segurança, Deus é aquele que vai nos guardar, Deus é aquele que vai nos proteger. Tire o olho das notícias! Tire o olho das coisas que o mundo está falando, porque o mundo não pode entender, o mundo não pode saber aquilo que somente Deus o sabe. Só Deus sabe, só Ele sabe. Nós não podemos entender Deus, porque Deus não pode caber dentro da nossa mente para que nós possamos entendê-lo. Então eu te peço uma coisa, eu te imploro, comece a crer em Deus, acredite em Deus, acredite naquilo que Deus está falando. Deus não é para se entender, Deus é para se crer somente, somente se crer. Quem tem as respostas para as perguntas sobre o tempo que estamos vivendo e sobre o seu futuro e sobre o nosso futuro, eu posso te dizer uma coisa, só 2 pessoas podem nos revelar isso. Só 2 pessoas podem responder esta pergunta, e uma delas é o Espírito Santo. É Ele que pode nos responder, é Ele que pode nos revelar todas estas coisas. Tudo que há por vir é o Espírito Santo que vai nos revelar. E a outra pessoa é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Tudo que está por vir está implícita na palavra de Deus. E nós precisamos entender uma coisa. Este tempo é um tempo de estarmos lendo a palavra de Deus, de estarmos meditando na palavra de Deus, de estarmos estudando na palavra de Deus, porque todas as respostas estão implícitas na palavra de Deus. Na palavra de Deus estão implícitas todas as coisas. Ali está a revelação do futuro. Igreja, não temas, porque tudo que está acontecendo está escrito na palavra de Deus. E lá também está escrito que o Senhor nos guardará, que o Senhor nos protegerá, que o Senhor nos guiará, que o Senhor nos dará direção nesse tempo de crise. Igreja, não tema, não tema. Tenha certeza de uma coisa, estamos vivendo os fins dos tempos. Sim, é verdade, o tempo está acabando, o tempo está se eximindo. Jesus está voltando, está tudo sendo revelado sobre isso. Quando lemos o livro de Daniel, o livro de Mateus, no capítulo 24, nós vemos que ali há coisas reveladas daquilo que vai acontecer. Quando lemos esses 2 livros, podemos ver pelo menos 18 coisas que estão ali ditas a respeito da volta de Jesus. 18 acontecimentos que virão para que Jesus volte, para que Jesus volte. Aí você pode me perguntar, já é o último acontecimento? Não. Não, porque o livro de Mateus diz assim, não temas, pois este é só o princípio. Será que esta é o último evento da volta de Cristo? Não, não é o último evento. É claro, nós já estamos vivendo alguns eventos, os princípios das coisas já começaram a acontecer para a volta de Jesus. Mas eu creio, nós estamos no meio dos eventos, no meio dos eventos, ainda virá o final. Ainda terá o final desses eventos. Portanto, igreja, fique firme. Igreja, este é o momento de fortalecermos a nossa fé. Este é o momento de crermos naquilo que nós ouvimos toda a nossa vida, naquilo que nos foi pregado pelos pastores, naquilo que nos foi falado pelos profetas, naquilo que nos foi revelado pelo Espírito Santo, naquilo que Deus falou através dos seus filhos para nós. Precisamos começar a acreditar nessas coisas. Muita gente diz assim, mas eu creio, eu leio a palavra de Deus,
Deus, eu sei o que está escrito na Bíblia, mas eu te digo agora, comece a viver estas coisas. Este é o tempo de vivermos a palavra de Deus, de vivermos aquilo que está escrito na Bíblia, daquilo que foi nos falado, daquilo que foi nos revelado, naquilo que as pessoas, que os filhos amados de Deus têm trazido aos nossos ouvidos, e nós temos que colocar essas coisas no coração, e temos que começar a viver, Sim, estamos vivendo o fim dos tempos, e Deus é o único que conhece o passado, o presente e o futuro. Se você está passando por momentos difíceis, tudo que você tem a dizer é: Senhor, me dê a sua paz. Peça para Deus te dar paz nesse momento. Não, você não pode tentar entender o que está acontecendo, não pode entender o que está se passando, mas este é o momento de buscar a paz de Deus, é o momento de agradecer a Ele, é o momento de glorificá-lo, de adorá-lo, de se sujeitar a Ele. Vamos ter paz nos nossos corações, vamos entender que Deus está no controle de tudo. Diante de tudo que estamos enfrentando, nós precisamos entender algumas coisas. A primeira coisa que precisamos entender: no mundo espiritual está acontecendo um grande movimento. No mundo espiritual está acontecendo um tremendo movimento. Aleluia. Nós estamos olhando para o mundo físico somente. Mas eu tenho esse entendimento que da maneira com que as coisas estão acontecendo aqui na terra, no mundo espiritual, este movimento está sendo maior ainda. Está sendo maior ainda. Tendo uma coisa: tudo o que acontece no mundo físico está intimamente ligado com o mundo espiritual. É Deus que está fazendo, está na sua palavra, está escrito. Nós precisamos ler e entender aquilo que está escrito, precisamos ter discernimento, revelação. Tudo que está acontecendo é Deus que está fazendo, e nós temos que ter um entendimento disso, nós temos que ter a revelação disso. Então vamos lá para Hebreus 12, 27, nos diz assim: e esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis como coisas feitas, para que as imóveis permaneçam. Sabe o que Deus está fazendo? Deus, Ele está sacudindo este mundo, para que as coisas que não são firmes, as coisas que não estão firmados nele, as coisas que não são permanentes, elas possam ser retiradas, elas possam ser movidas, e Deus vai mover essas coisas. Deus vai mover a insegurança, Deus vai mover aquele que não está firme na rocha. Deus vai começar a mover. Para quê? Para que as coisas imóveis possam permanecer, ou as coisas futuras, né? As coisas permanentes possam continuar. O que Deus está fazendo? Sacudindo toda a terra para trazer, sabe o quê? Um temor santo. O que Deus está fazendo? Trazendo um temor santo, e não medo como o diabo traz, e não terror, e não pânico. O que Deus está fazendo é trazendo um temor santo. E se você está com medo, se você está aterrorizado, se você está em pânico, é porque você está olhando para o diabo e para aquilo que ele pode fazer. Mas você tem que mudar os teus olhos e começar a olhar para o teu Deus, para o nosso Deus, e entender que Ele vai começar a revelar aqueles que são dele verdadeiramente. Ele vai começar a fazer uma separação daquilo que não pertence a Ele para aquilo que pertence a Ele. O que eu quero dizer com isso? Deus revelará os justos, porque Deus é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia, mas também Deus é um Deus de justiça. Deus é um Deus de justiça, e o propósito que Deus está fazendo isso, sabe qual é? É por causa do pecado. Deus está fazendo isso por causa da corrupção moral do homem. Deus está levando o mundo
Sabe a quê? A dobrar os seus joelhos. Oh, Deus está levando o mundo a se arrepender dos seus pecados. Deus está fazendo as pessoas começarem a pensar naquilo que elas estão fazendo. Meu Deus. É tempo, igreja, de se arrepender. É tempo de se fortalecer, é tempo de buscar, é tempo de começar a acreditar na palavra de Deus e não se enfiar numa cova e não temer aquilo que está acontecendo, mas se levantar, igreja. Nós precisamos se levantar. Esse sacudimento é a parte do último sinal antes que Cristo venha. Mas eu te digo isso mais uma vez, ainda não é o último. E eu quero te fazer uma pergunta. Você está preparado? Meu Deus. Você está preparado? As pessoas dizem, eu creio. Mas sabe, a gente olha para as notícias e nós vemos algumas coisas interessantes acontecendo. Quantas pessoas estão indo nos postos de saúde com os sintomas da doença? E depois volto dizendo, deu negativo. Qual é o motivo disso? Sabe qual é o motivo disso? O medo está tomando conta das pessoas. E o medo, ele faz estas coisas. O medo deixa as pessoas com os sintomas. Por mais que elas não tenham a doença, elas começam a sentir dor de cabeça, elas começam a tossir incessantemente, elas começam com dor no seu corpo, e daí elas começam a pensar que estão doentes e vão para os postos de saúde. Mais uma vez eu te pergunto, você está preparado? Porque se você está temeroso com as notícias dos jornais, da internet, com as estatísticas da medicina, dos governos, eu te pergunto, você está verdadeiramente preparado? Cristo virá, isso é certo. Cristo virá e isso já está mais que certo. E a palavra de Deus diz que Cristo virá quando estiverem acontecendo as mesmas coisas que aconteceram nos tempos de Noé. Meu Deus. Glória a Deus. Sabe o que aconteceu com a geração de Noé? A geração de Noé era uma geração corrupta. Era uma geração que agia com maldade constantemente. Tudo que fazia era por mal. A geração de Noé era uma geração cheia de violência. Mas o pior de tudo, a geração de Noé era uma geração de surdos, de ouvidos surdos. Noé, a Bíblia nos diz, ele pregou por 120 anos e ninguém escutou. Homossexualismo. Meu Deus. Ninguém ouviu. Era uma geração que estava com o coração endurecido. Agora eu te pergunto uma coisa. Como está a nossa geração? Como está a geração atual? Será que a nossa geração já não se equiparou à geração de Noé? E eu falo mais ainda, será que já não ultrapassou? Olhe para o mundo. As pessoas entregues ao pecado, fazendo com que o pecado se torne leis.